num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A palavra trombeta foi traduzida e ela é trombeta para nós. E quando eu era criança eu ouvia sobre isso e a minha ideia, mesmo que inconscientemente, era de que iam soar trombetas. 7 trombetas. Mas a palavra trombeta no original grego é o mesmo que acontecimento. São acontecimentos. Uma das trombetas diz respeito à terra, 1/3 da terra completamente queimada. Essa é uma trombeta. Não é alguma coisa que vai tocar, o anjo vai... Não, não. Já aconteceu. Mais de 2/3 da terra queimados. E quando você vê, nesses dias, uma notícia em todo o mundo, dos Estados Unidos, Nova York, debaixo de uma fumaça laranja de tanta queima no Canadá. Quantas notícias de incêndios devastando Portugal, Califórnia, Europa e Canadá agora, recentemente. Irmãos, quantas notícias de queimadas lá na Amazônia. Não desassocie o que está acontecendo no mundo das profecias dos últimos tempos. A terra está sendo queimada. Essa é uma das trombetas que o Senhor deixou claro através de João no Apocalipse. Há uma 6ª trombeta, diz respeito ao rio Eufrates, e o rio Eufrates secará, e um grande exército de 200 milhões de soldados atravessará a pé rumo ao Armagedon, rumo ao Vale de Jezreel. O rio Eufrates já minguou tudo que podia minguar, você não tem ideia de como lá no Oriente Médio, o rio Eufrates, cada ano seca mais. Uma trombeta que já aconteceu. Quando o Senhor diz a Paulo, ou através de Paulo, que será num piscar de olhos, eu e você precisamos entender o que está acontecendo. Em Mateus, o evangelista diz no capítulo 24, verso 27, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, será a vinda do Filho do Homem. Eu e você não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas nós estamos sendo avisados. Como é que eu vou conduzir minha vida nesse tempo? Do mesmo jeito, cheio de medos, ou como sábio? Ah, Senhor, então a Rússia já está anunciando que é possível a terceira guerra. A Rússia já está anunciando, é possível a terceira guerra mundial. Isso não é blefe, isso não é uma invenção, isso é uma aproximação de algo que o Senhor também revela na sua palavra. Ele vai levar todas as nações da terra para o Vale de Jezreel. Eles vão atravessar o rio Eufrates a pé, porque ele estará seco. E vai acontecer a pior guerra que o mundo já viu em Jerusalém, em Israel. No Vale de Jezreel. É um vale, nós já estivemos lá, é um vale gigantesco. A gente sobe o Monte Carmelo, ou a gente sobe do outro lado, a cidade de Nazaré, e a gente vê a imensidão daquele vale. A Bíblia diz que as nações estarão ali guerreando. E é tudo o que esses países estão planejando, irmão. Senhor, então dá-me sabedoria, eu desejo focar a minha vida naquilo que diz respeito aos teus projetos. Leia comigo Daniel capítulo 12. É um privilégio nós podermos estudar a Bíblia. Tudo o que a Bíblia estabeleceu se cumpriu até aqui. Pensa que lá no Antigo Testamento, Daniel, diante de Nabucodonosor, a Babilônia,
Ele interpretou o sonho de Nabucodonosor e ele disse, olha, serão 4 impérios. Esse seu, Medo-Persa, gregos e Babilônia. Ele não tinha condição alguma de profetizar, de imaginar, de chutar essas coisas. Deus revelou a Daniel e disse, escreva porque eu quero que isso fique escrito. E a gente hoje, anos, séculos depois, a gente estuda a história da humanidade e a gente não tem dúvida do Império Babilônico, do Império Medo-Persa, do Império Grego e do Império Romano. E podemos estudar os animais vistos por Daniel e ver a Rússia, e ver a China, e ver os Estados Unidos, e ver essas nações contemporâneas, essas nações de hoje, essas potências de hoje, e o que Deus profetizou, absolutamente tudo se cumpriu. Não são essas poucas últimas profecias que vão deixar de se cumprir. E eu e você precisamos estar atentos, porque a palavra do Senhor nos diz isso. Daniel, capítulo 12, verso 1, diz, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve. Você já observou o nível de angústia que oprime a todos nós nesse tempo? Não procure culpados, não procure um bode expiatório, não queira encontrar o motivo de algumas coisas que você vai sentindo, e o desânimo e a inquietude, um nível de angústia. Ah, pastor, não quero nem ver notícias, eu começo a ver essas notícias aí de Brasília, me dá um... Não temos noção, irmão, de que não é só Brasília. Se você seguir as notícias nos Estados Unidos, você vai ficar boquiaberto, que são os mesmos personagens, os mesmos fatos, as mesmas condições, absolutamente as mesmas coisas. A polarização ideológica, política, é a mesma em todo o mundo. O tempo de angústia não é algo que ainda virá. Nós estamos vivendo tempos de angústia como nunca vimos antes. Aí vem o Senhor e diz em Daniel, o grande príncipe Miguel será levantado, o defensor dos filhos do teu povo. Haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo. Todo aquele que se acha inscrito no livro. Todo aquele que se acha inscrito no livro. Irmãos, algumas pessoas manifestam perto de nós determinadas atitudes, determinadas reações, determinados valores, que ninguém poderia ou ninguém pode dizer, essa pessoa não é salva. Mas muita gente está se comportando como alguém que nunca foi salvo. Determinadas escolhas, determinadas decisões, determinadas formas de pensar, determinadas formas de falar, de decidir, determinadas circunstâncias de problema, de briga, de atrito familiar, de valores mesmo internos, nos fazem pensar que certas pessoas não estão salvas. É impossível o Espírito Santo viver dentro de nós e nós continuarmos tendo a mesma vida que um ímpio tem. E continuarmos tendo os mesmos medos, continuarmos sendo mesmo cabeça dura, errando, pecando, do mesmo jeito. Tem pessoas
que você não consegue paz, que você não consegue harmonia, que você não consegue que tomem decisões sábias, que você não consegue que sejam previsíveis, sábios, corretos, equilibrados. Tem pessoas que tudo é na força de um rompante, Meu Deus, é possível que o Espírito Santo não viva naquela pessoa. Tem pessoas que nunca entendem a palavra, nunca buscam o reino, nunca têm experiências com o Espírito Santo, nunca se interessam por Jesus, nunca evangelizam, nunca oram, nunca estudam a palavra, nunca crescem nos dons, no conhecimento, na ação, no dar, no servir, no glorificar a Deus. Tem pessoas que a vida continua do mesmo jeito, cheia de embaraços, frequenta a igreja, mas não muda, provavelmente não são convertidas a Jesus Cristo. E se não nasceram de novo, seus nomes não estão escritos no livro da vida. E essa é uma pergunta que eu e você precisamos fazer. Senhor, eu quero saber, o meu nome está escrito no livro da vida? É um processo protocolar, é uma ação protocolar, é um processo natural. A gente vê isso na terra. Ninguém aqui entre nós vai dizer, o meu nome não está escrito no livro do cartório. Porque existimos, o nosso nome está escrito no livro do cartório. Ponto final. Em qualquer lugar do mundo onde os governos estão atuando, alguém que deixou de cumprir a obrigação e a responsabilidade de registrar seu filho vai pagar judicialmente por isso. É lei. E esse ato é só um reflexo de uma realidade espiritual. Quem pertence àquele povo tem o seu nome escrito no livro. Senhor, o meu nome está registrado no teu cartório? No livro da vida, o meu nome aparece como alguém que nasceu de novo? Por que eu luto com as mesmas coisas? Por que minha vida é assim? Por que, meu Deus do céu, com a minha família? Senhor, se o teu Espírito habita em mim, porque eu nasci de novo, eu tenho acesso à sabedoria, graça, misericórdia, fruto do Espírito, mudanças, transformação, poder do Espírito. E por que isso não está acontecendo? Ou eu preciso de uma mudança de vida, um alinhamento de vida, ou meu nome não está escrito no livro da vida. Eu sou muito religioso, eu sou muito temente a Deus, eu não faço mal, eu faço bem, mas Senhor, eu não quero só isso, eu quero saber que o meu nome está escrito no livro da vida, que eu nasci de novo. Assim não dá para saber, porque é uma coisa assim, né? Os crentes têm um negócio assim, que a vida depois da morte é Deus, Espírito Santo. Irmão, nós vivemos por fé. E o Espírito Santo nos dá discernimento espiritual para entendermos as coisas espirituais. Senhor, eu quero crer, eu quero entender, eu quero compreender as coisas espirituais. Existe um livro, o livro da vida, e nesse livro é escrito o nome de todos aqueles que nasceram de novo. Por favor, eu quero conhecer sobre isso, eu quero saber disso, eu quero que o meu nome esteja lá, eu quero saber que o meu nome está escrito no livro da vida. Eu nasci de novo, então o Espírito Santo habita em mim. Então não é para eu viver do mesmo jeito que qualquer ímpio vive. É para eu me encher do Espírito Santo, é para eu ser guiado pelo Espírito Santo, é para eu ser transformado pelo Espírito Santo. E aí, de uma forma muito específica, lá atrás, séculos, 3.000 anos lá atrás quase, vem o Senhor e usa Daniel e diz assim, Miguel vai se levantar e vai proteger os filhos. Você não precisa ficar angustiado, você não precisa ficar aflito. Você não precisa ficar com medo, você não precisa... Descansa o coração, porque Ele vai proteger todos que têm o nome escrito no livro. Não tenha dúvida que algum teólogo vai dizer assim, você está equivocado, está falando dos livros da Babilônia, daqueles que eram escravos, o nome estava no livro, ou daqueles que eram da nação e o nome estava no livro.
Mas, irmão, nada deste mundo é por acaso. Assim como o seu nome está escrito no registro do cartório, no registro do governo. E não só nome, mas tem um número também, seu CPF. Como sombra das coisas espirituais, nosso nome está escrito no livro da vida. E se não está ainda, você não nasceu de novo. E o tempo da angústia te domina. Senhor, eu nasci de novo, mas eu estou enfrentando angústias. Então eu quero que o Teu Espírito Santo me conduza a um lugar de paz, de segurança, de convicção. Eu vou estudar a Tua palavra, eu vou crescer espiritualmente e eu vou vencer as angústias que vêm sobre todos. Mas eu não vou ficar escravo de uma vida deprimida, angustiada e desolada e sem esperança. E Senhor, quando eu vier, ou quando eu vir, quando eu souber de todas essas coisas que estão acontecendo, eu não vou ter medo. Ai, meu Deus do céu, bate na madeira. Meu Deus, tomara que não. Senhor, ai, Senhor, me livra. Deus, eu estou com medo. Não, Senhor, eu vou descansar, porque tem uma promessa de que o Senhor vai levantar Miguel. Há um anjo chamado Miguel. E só esse anjo é tão poderoso que ele vai guardar todos os filhos. Se nesse tempo aconteça o que for, seja em Brasília, seja em Washington, seja na China, seja na Coreia do Norte, não importa. Aconteça o que for, eu serei guardado. Mas e se eu perder meu emprego? Se acontecer no Brasil, se vier o comunismo, não importa, Deus vai me guiar, Deus vai me colocar num lugar onde eu estarei guardado.